O governo federal quer trazer ainda este ano médicos estrangeiros para atuar na rede pública do país. A prioridade das vagas seria para os brasileiros, mas na falta de interesses, médicos do exterior poderiam preencher as vagas. Os estrangeiros teriam que passar por 3 semanas de avaliação em universidades brasileiras antes de atenderem em hospitais. As entidades médicas brasileiras criticam a iniciativa. E o programa hoje pergunta: resolve o problema da falta de médicos, em especial no interior do Brasil? Melhora a qualidade na saúde pública? Quais as experiências de outros países que fizeram o mesmo? Este é o nosso ponto de partida no Conversas Cruzadas, que já está no ar. E aí, qual é a sua opinião? Você pode interagir aqui conosco no e-mail que é o conversas@tvcom.com.br e também pelas nossas redes sociais. Hoje nós recebemos o presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina, Dr. Ciro Sonsini. O programa recebe ainda o professor Walter Ferreira, que é médico, professor do curso de medicina da UFSC, especialista em saúde pública. O programa recebe também o presidente da Associação Catarinense de Medicina, nossa ACM, Dr. Aguinel José Bastian Júnior. E ainda está aqui conosco o conselheiro do Conselho Nacional de Saúde e presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, Ronald Ferreira dos Santos. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus Ostras Depuradas. Residencial Caminhos de Compostela. Seus melhores destinos estão por vir. Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Cresci 40 anos, confiança e seriedade como maior patrimônio. Cartão Queires, o que você imaginar, dá para levar. Bom, queria saber do professor Walter Ferreira. É uma boa trazer médicos do exterior para cá? Boa noite. Boa noite, Renato, meus colegas, telespectadores. Eu acho que o país está vivendo um momento de convulsão em que muitas coisas emergiram e mostraram que há várias necessidades a serem cobertas, que não foram por incompetência, por descaso, por uma série de problemas que nós temos de gestão e de estrutura. A vinda de profissionais para cobrir esse tipo de deficiência tem que ser analisada dentro de uma perspectiva emergencial. Eu acho que nós temos problemas na saúde, alguns que são de estrutura. Isso não vai resolver os problemas do nosso país de saúde. Esses problemas têm que ser resolvidos com seriedade, com gestão competente e de longo prazo. Emergencialmente, há que fazer algumas coisas porque nós estamos num incêndio, estamos tentando apagar o incêndio. Nessa perspectiva, talvez o suprimento em lugares onde há deficiência flagrante, onde não se estão conseguindo colocar médico por vários motivos, e aí nós estamos abordando hoje só o problema dos médicos, mas temos outros furos também, né, em tudo isso aí, talvez possa ser uma solução emergencial positiva. Muito bem. Bom, doutor Bastian, por que as entidades médicas não concordam com essa ideia? Boa noite. Boa noite, Renato, boa noite, colegas, obrigado pelo convite, boa noite aos telespectadores. Na verdade, as entidades médicas são muito claras e firmes em dizer uma coisa: qualquer médico estrangeiro é bem-vindo ao Brasil desde que sua capacidade técnica seja comprovada. Nós não estamos aqui defendendo nenhum tipo de reserva de mercado ou de campo de trabalho para os médicos brasileiros, muito pelo contrário. Os países desenvolvidos investem nas grandes inteligências, trazendo para dentro do seu corpo de médicos, para suas equipes de trabalho, pessoas com notável capacidade e saber dentro da produção científica e tudo isso. Então, nós não somos contra a vinda de estrangeiros, nós somos contra a não avaliação ou, pior do que isso, baixar o nível do padrão de avaliação técnica que está instituído no Brasil, que obedece à equiparação com outros sistemas de avaliação técnica que tem padrões internacionais. A gente recebe de braços abertos qualquer médico estrangeiro que prove, primeiro, que é médico, segundo, que ele tem uma formação adequada para fazer a medicina
dentro dos parâmetros, dos padrões de eficiência e de responsabilidade mínimos. Tá? Pois é, aí é o seguinte, né, o governo federal, em sua proposta, fala em que os estrangeiros teriam que passar por 3 semanas de avaliação nas universidades brasileiras. Doutor Ciro, isso é suficiente? Boa noite. Em respeito ao Renato e aos telespectadores e tudo, eu vou responder, porque essa pergunta não merece a resposta. É uma provocação absolutamente ridícula entender que numa profissão como a de médico, assim, com qualquer outra da área da saúde, nós tivéssemos um cursinho de 3 semanas para poder fazer um aprendizado. Mas já respondido e sinceramente não querendo tratar desse assunto e com o compromisso da gente não repetir argumentos também, para facilitar e o telespectador ficar acordado, o que é essa prova que se faz aqui? O telespectador pode imaginar a prova da OAB dos advogados, que é uma prova feita pelos advogados, difícil, com questões de rodapé. Essa prova é feita pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, contratando uma empresa para assim fazer, e nós do Sindicato Médico fizemos essa prova na semana passada, a de 2011, temos a 2012 lá guardadinha. Evidente que eu não sentei na cadeira para fazer 110 questões. Eu fiz 10, outro colega 10, sem a preocupação de nós passarmos ou não, mesmo porque eu sou especialista numa área há 38 anos. Evidente que eu não estou estudando obstetrícia, pediatria, nem saúde da família. Moral da história, nós, os que fizemos, fomos aprovados. Tiramos 6 de 10 no limite de nota. A prova absolutamente adequada, correta, questões de estratégia de saúde, pediatria e tal. Por que então, de 600 médicos, aspas, que vêm do exterior e que fizeram em 2011, 97% não conseguiram nota 5. Por que em 2012, de 600 inscritos, novamente, 97% não conseguiram nota 5? Os nossos médicos aqui formados, e às vezes nós criticamos as nossas formações, ao fazer as provas das residências, eles gabaritam toda a revalida 2011. Doutor Ciro, deixa eu só entender, essa prova, ela é uma previsão legal? O que é isso? Sim, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que aqui está, diz que qualquer formado em curso superior no exterior, ao vir ao país, ele tem que ser revalidado por uma universidade que tem um curso semelhante, equivalente e tal. Tá. Isso é lei. Tá. Pois é, agora é o seguinte, mas E aí, a partir da lei, desculpe, o Ministério da Educação, há pouco tempo, uniformizou essa prova feita em universidades públicas. Então, só para o telespectador saber, a prova é feita pelo Ministério da Educação, prova extremamente adequada, e 90 e tantos % não passam. Não estão preparados, nem emergencialmente, colega, para atender cidadão brasileiro. Sim, mas, em qualquer local. Mas, doutor Ciro, é uma premissa para o médico do exterior passar nessa prova para conseguir exercer atividade? Com certeza. Tá, mas com essa proposta do governo precisaria fazer a prova? Esse é o risco. Ele quer dizer, a ideia é sem prova e é sem nada, sem aferir. Esse é o risco. Um tutorial de 3 semanas. Sem a prova. Nós não temos nada contra o fato de alguém vir, e qualquer profissão, sim, ser habilitado e trabalhar como tem muitos aqui. Bom, qual é a posição dos farmacêuticos? Já tem até uma posição, né, formal, né, da classe, né, da categoria? Não, posição formal do Conselho Nacional de Saúde, órgão máximo que dirige o Sistema Único de Saúde do Brasil, formado por representação de todas as profissões, inclusive com a representação da categoria médica, que lá tem assento, formado por usuários, por trabalhadores, por gestores, que, avaliando o atual quadro da saúde e a principal palavra que as ruas estão conclamando no Brasil hoje, que a palavra é tempo, a palavra-chave hoje é tempo. Por isso, essa questão da necessidade emergencial de atingir, de atacar um problema objetivo e concreto. Há problema de falta de médico no Brasil hoje, isso é concreto, são os prefeitos, são os secretários municipais de saúde, é o povo na rua. Deixa eu só entender o seguinte, falta médico ou a má distribuição? Não falta médico. Estão mal distribuídos, perfeitamente. O que está as ruas dizendo, o que estão os prefeitos, secretários municipais dizendo, o que está os dados demográficos da distribuição médica no Brasil estão dizendo que falta um médico
em locais, em diversos locais do Brasil que não tem acesso, a população não tem acesso. Há uma necessidade urgente, mas não só a questão dos médicos. Não só, o problema da saúde não é só a questão dos médicos, mas ocorre que esse problema é tão agudo e há necessidade de emergencialmente dar uma resposta. Quando eu disse que a discussão hoje da sociedade brasileira é tempo, a palavra-chave, o Senado, a Presidência da República, diversas instituições brasileiras estão atentas a essa demanda do povo brasileiro. Não tem mais a possibilidade de nós esperarmos 6, 7, 8 anos, certo, para formarmos novos profissionais para dar conta desta demanda. Ou seja, da mesma forma que o professor colocou aqui, a posição do Conselho Nacional de Saúde, que, repito, tem também a presença dos profissionais médicos, vou ler para não fugir o que é a posição acordada no Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde vem a público manifestar apoio à contratação emergencial de médicos estrangeiros, observados critérios de qualidade efetivados no Brasil e a participação do controle social para atuar em regiões do Brasil com pessoas sem acesso a serviços médicos. De onde viriam esses médicos? De Cuba? De onde? Veriam de vários países, principalmente Portugal, Espanha e também de alguns países aqui da América Latina, com alguns critérios. Primeiro, não pode, um dos critérios apresentados, não pode vir médicos para o Brasil de um país que tenha déficit desses profissionais. E uma das condições que o Conselho Nacional de Saúde estabeleceu para essa discussão é justamente essa questão da garantia da qualidade desses profissionais, porque a última possibilidade do Conselho Nacional de Saúde se aproximar de uma posição de saúde pobre para pobre, longe disso. Então, a questão da garantia da qualidade, mas a necessidade de ter e criar os mecanismos de intervenção. Mas também acho que é importante destacar nessa discussão o caráter emergencial dessa medida e a necessidade de construção de soluções mais estruturantes para o problema da saúde do Brasil. Ok. Deixa eu pegar um gancho nisso, porque o Ronald está dizendo uma coisa muito importante. Eu estou lendo no que ele está dizendo aí, que o Conselho Nacional de Saúde está, sim, oficialmente apoiando o Revalida. Nessas palavras, não é isso, Ronald? Porque esse critério de avaliação de qualidade, de proficiência... O Conselho vai estabelecer um novo critério de avaliação agora. Já existe. Esse critério existe. Ele está em funcionamento. Ele avalia médicos vindos do exterior. Que é essa prova? Essa prova já existe. Ela é feita pelas universidades federais. Ela tem uma normativa que não obedece só normativas do Ministério da Educação, mas também acordos internacionais de validação de diploma de reciprocidade. Então, isso já existe. O que eu vejo no que tu estás dizendo, tem aí dentro um conceito muito importante. O Conselho Nacional de Saúde está apoiando o Revalida. É com a prova ou sem a prova? Não necessariamente o Revalida. O que se busca apresentar é a equalização da capacidade técnica dos profissionais brasileiros e estrangeiros. O que é isso? O que é equalização? Não pode haver diferença na qualidade do trabalho. Como é que você vai aferir isso? Ora, a prova não seria uma maneira? Você pode estabelecer mecanismos de avaliação, de definição, de escopo de atuação. Emergencial, em quanto tempo o Conselho vai apresentar essa maneira de aferir diferentes? Já que emergencial está pronto, não? Essa responsabilidade... No Brasil, existem instituições... Não, mas está dizendo que o Conselho está aqui, eu anotei. O Conselho é responsável pelas políticas de saúde no país. Exatamente. Não é. Ele é deliberativo, executivo, sim. Nem todas. Eu sou do Conselho Estadual de Saúde. Então, se tem urgência, quais são as outras opções de avaliar? E por que o Conselho já viu? Não serve? As responsabilidades de construir esses instrumentos, o Conselho Nacional de Saúde é uma estrutura de definição de políticas. Existe hoje o Ministério da Educação, que tem todo um instituto preparado para avaliar, fazer avaliação dos cursos superiores, do profissional superior no Brasil, que tem condições concretas de construir instrumentos para avaliar, para garantir. Já faz A questão colocada em torno desse instrumento, que hoje, atualmente, esse instrumento não tem conseguido
atingir a questão central, que é viabilizar a vinda. Não tem capacidade. O problema, a questão central é que eles são insuficientes. Eles não têm conhecimento para passar na prova. Então a gente não pode nivelar a prova por baixo para fazer com que as pessoas insuficientes venham, porque são as únicas disponíveis para vir. Mas o debate agora... Esse é o âmago da coisa. O debate agora, Renato e Aguinaldo, e permitam, e que se tenha preocupação, porque esse governo sempre nos traz preocupações, é que vão fazer agora esse ano um Revalida Light. Ou seja, uma provinha em que nem médico faz e passa. Essa é a grande preocupação. Eu queria saber o seguinte, o Revalida atual, Dr. Walter, o senhor acha que é obrigatória a realização da prova por parte dos estrangeiros, como hoje está posta? Olha, eu acho que uma coisa que todos nós concordamos aqui, me parece base, consenso, é que não pode trazer qualquer pessoa que não tenha uma qualidade adequada. Então, a discussão se torna como avaliar essa qualidade. Eu fui parte da comissão de revalidação aqui na Universidade Federal e é um trabalho muito polêmico, porque como avaliar sempre é um trabalho polêmico. Chegou-se a essa conclusão da prova, foi uma conclusão que se chegou de uma forma que não foi consensual. Então, para mim, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que não está fechado qual é o método de avaliação a se fazer. Eu acho que mesmo, quando a gente fala emergencial em termos de nação, não quer dizer que tem que resolver isso hoje. A gente tem que lidar com a realidade. Nós ficamos aqui 50 anos com o problema. Agora, de repente, porque o povo está na rua e o Senado está esgoelado, tem que resolver de hoje para amanhã. Acho que não é o... Já era emergencial antes, já era emergencial há 20 anos, tá? Verdade. Então, acho que nós temos que ter mais tranquilidade. Tem pessoas de capacidade, está óbvio aqui, que podem dialogar de vários setores, que pode chegar a uma conclusão de uma avaliação que seja mais adequada. Pode ser que seja uma prova, pode ser que seja uma outra coisa. A gente fazia, por exemplo, o que a gente fazia antes da prova? A gente fazia era analisar currículos para ver se as disciplinas eram equivalentes. Sem data definida, Senado, é uma coisa... Exatamente. Na verdade, o que transformou isso na prova foi o fato de que um dos fatores foi de que isso era extremamente trabalhoso. Tá? E aí a grande questão é assim, é a questão que vocês estão colocando, que eu acho muito próprio. Vale a pena você mudar o critério só para não ter trabalho? Acho que não. Se a gente achar que o critério vai ter que ser esse, ou vai ser aquele, ou vai ter que ser uma combinação dos dois, ou vai ser o quê? Eu acho que, de maneira assim, o que não pode, aí eu concordo com os colegas ali, o que não pode é querer, só para poder resolver a emergência, baixar o padrão. Isso acho que não pode. E não vai resolver, no caso. E aí não vai resolver. Se baixar o padrão, não vai resolver. E me permita fazer uma observação. Médico, né? Tem que ter todo o entorno, que é o que... Né? E permita fazer uma observação sobre desarmados, né? Para poder realmente, mesmo em discordâncias, tentar achar um consenso. Professor, me permita... Há um fato concreto, certo? Há a demanda que não é de hoje, certo? De profissionais de saúde, não só de médicos. Nós temos a experiência da construção de uma prática de atenção à saúde no nosso país que precisa ser superada. A prática onde que é centrada na figura do médico, na doença e no hospital. Nós construímos uma concepção de sistema de saúde no Brasil há 25 anos que nós não conseguimos até hoje, certo, materializar a equipe no cuidado da atenção. Está aí o debate também que vai ganhar as ruas a respeito do ato médico, certo, que traz esse debate a respeito do modelo de como se cuida a saúde da população. Nós precisamos, ao fazer a discussão a respeito de que profissional nós precisamos, de que médico é esse que nós precisamos, que modelo de atenção à saúde que nós precisamos no nosso país. Vou fazer o seguinte, um debate ainda longo para a gente fazer aqui, né, porque são várias questões ainda. Eu queria entender por que há essa má distribuição de médicos pelo país. E a gente vai discutir isso daqui a pouco, depois do intervalo. Conversas Cruzadas. Oferecimento: Sengi, em defesa do profissional da engenharia, sempre. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Cresci 40 anos,
confiança e seriedade como maior patrimônio. E Cartão Queires, o que você imaginar, dá para levar. Graças a você, a força do mercado imobiliário de Santa Catarina não para de crescer, pois a cada dia, novos sonhos são realizados e só nós sabemos como é gratificante realizar todos eles. É por isso que comprar, vender ou alugar imóveis com seriedade e competência é o que faz do Cresci a segurança em seus negócios imobiliários. Cresci Santa Catarina. Há 40 anos, confiança e transparência como maior patrimônio. O Sengi já obteve muitas conquistas para os profissionais empregados ou autônomos, sempre buscando melhores condições de trabalho, remuneração e capacitação. Com o Sengi, você pode contar. Procure-nos. Agora faça a sua parte. Pague a contribuição sindical 2013. Você é a nossa força. Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre. A vida nos mostra vários caminhos. Cabe a você escolher os melhores. Residencial Caminhos de Compostela. O novo lançamento da RDO. Apartamentos com 2 e 3 suítes e cobertura duplex. Localização privilegiada no Estreito. Vista panorâmica e atributos que vão fazer você alcançar o que sempre imaginou. Caminhos de Compostela. Seus melhores destinos estão por vir. RDO, 30 anos. Grandes histórias são sonhos realizados. Mega Feirão Queires em Barreiros. Descontos de 10, 20, 30 até 50%. TV LED 14 polegadas a partir de R$ 359 à vista. Cozinha compacta apenas R$ 289 à vista. Fogão 4 bocas somente R$ 249 à vista. Aspirador de pó só R$ 99 à vista. Mega Feirão Queires em Barreiros. Mas é só até sábado. Aproveite! O governo federal quer resolver o problema da saúde pública ou amenizar o problema da saúde pública, em especial com a falta de médicos no interior do país, com a importação de médicos, com a questão da vinda dos estrangeiros para trabalharem aqui. Vamos ver o que o pessoal de casa está opinando. João Toigo, no momento, esse é o caminho, diz aqui o João. Concordando, portanto. A Patrícia Souza diz assim, ó, é só colocar os médicos para atender dentro dos estádios. Basta armar umas lonas de circo no meio do gramado e está tudo certo. Está tão bonito. É a provocação da Patrícia aqui pelo Facebook. Mas, Renato, permite uma boa notícia? Pois não. Já que foi montado por uma portaria, em 18 de junho agora, um grupo de trabalho para a elaboração de proposta de provimento e fixação de profissionais médicos em situação de escassez no âmbito do SUS, com vistas a buscar soluções para ausência, tal. O ministro do Estado da Saúde, ele assinou essa portaria, são 10 representantes, 5 do governo, 3 da entidades médicas, outra Associação Brasileira de Educação Médica e tal, ou seja, amanhã tem a primeira reunião dessa comissão. Esse é o caminho de sentar-se, e a gente sempre senta desconfiado que o ministro é esse governo é falso. Mas esse é o caminho. Sentem-se, encontrem saídas, vamos achar qual é o método para que a gente tenha uma situação grave na busca da solução, não só com o médico, mas que a gente não deixe cidadãos de outros municípios à mercê de alguém que não foi aferido. Essa é a única queixa das entidades médicas, o nosso único pedido. Até porque falávamos antes de uma condição emergencial, e eu busco de novo as palavras do professor Walter, nós vivemos essa situação emergencial há 20 anos. Né? Agora o povo foi para as ruas, ela ficou mais emergencial. Ficou mais emergencial porque as pessoas estão cobrando, porque agora tem controle social. E eu acho que uma parte dessa emergência é eleitoreira, é porque nós temos eleição no ano que vem. E agora se precisa dar uma resposta para as pessoas a curtíssimo prazo. Nem que essa resposta não funcione. Bem, aí cabe a nós todos, as 5 pessoas que estão nessa mesa, porque aí nós temos setores importantes aqui representados, né? A sociedade toda, a imprensa, os médicos, o Conselho Nacional de Saúde, a universidade pública, está todo mundo aqui nessa mesa hoje. Nós temos responsabilidade pelo que nós vamos construir, ajudar a construir ou permitir que se construa. Então, gente, esse debate aqui, e novamente parabéns, Renato, e obrigado pelo convite, porque esse é o lugar de discutirmos essas coisas.
na frente da sociedade assistindo. Porque o que vale aqui são os argumentos que são legitimados pelo resultado depois. E o resultado depois é o que o doutor Ciro dizia antes. Eu quero ver as pessoas que defendem a vinda de médicos com qualquer critério se colocar na mão dessas pessoas como médicos para serem atendidos por eles. Professor Walter, o seguinte, por que as vagas oferecidas para médicos no interior do Brasil, nos rincões do Brasil, muitas vezes com bons salários, não são preenchidas? Olha, Renato, eu acho que deve ter vários fatores implicados nisso aí, né? A gente sabe que os salários geralmente são bons. Eu não sei, estava ouvindo aqui no intervalo, colega falando ali de condições que eu até desconheço, né, de que esses salários nem sempre são cumpridos, coisa e tal, que isso possa ser um fator, talvez. Eu acredito que existe também a cultura da concentração na cidade grande. O médico muitas vezes se forma, quer fazer uma carreira que ele acredita que no interior não vai conseguir ou vai ficar esquecido. Eu sinceramente, eu não sei, eu só estou arriscando aqui no achismo das coisas que eu acho que eu escuto, que eu vejo colegas. Eu escutei, conversei ontem, quando você fez o convite aqui, sua produção, eu comecei a ouvir o pessoal, o que vocês acham, eu vou lá no programa, eu sempre gosto de ouvir para não trazer só o meu achismo. E eu conversei com um colega que foi uma coisa muito esclarecedora. Ele falou para mim, olha, eu gostaria muito de trabalhar no SUS, eu quero trabalhar no SUS, peguei um emprego numa prefeitura aqui do interior e larguei, porque não tinha boas condições. Eu falei, boas condições de salário? Ele falou, não, boas condições de trabalho. Eu me sentia que eu não tinha como trabalhar. Eu queria trabalhar, fazer o melhor pelos meus pacientes e as condições eram péssimas. Eu acho que uma coisa que aconteceu nessa manifestação toda, Renato, é que nos revelou o erro de concepção da nossa gestão sobre saúde, que o colega falava aqui. Parece que as pessoas que estão no mais alto da gestão, surpreendentemente, não têm a menor ideia de quais são as propostas do sistema de saúde brasileiro. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante, porque o sistema de saúde brasileiro prevê exatamente que você saia desse modelo. Por que a gente quer sair desse modelo? Não é porque uma ideologia sobre outra, é porque não dá certo, não tem condições de dar certo. Com 5 bilhões de pessoas no mundo, com 250 milhões de pessoas no Brasil e com quase 1 milhão de pessoas em Florianópolis, você achar que um hospital e os médicos vão resolver os problemas de saúde da população. E você pega os gestores, desde o presidente da República até alguns prefeitos de capitais, e eles só falam nisso. E aí vão surgindo emergência. Hoje a emergência é essa, a falta de médicos. Qual vai ser a emergência de amanhã? O Ministério da Saúde não gastou, ano passado, 17 bilhões de reais, enquanto que os hospitais aqui tem gente sentada nas macas do lado de fora. Esse é um problema. Esse é um problema do financiamento, porque a lógica, por que desses 17 bilhões, que não são 17 bilhões, foram as emendas parlamentares que não foram aplicadas? Porque essas emendas parlamentares, 8 bilhões em emendas parlamentares, são justamente isso, para atender a demanda do prefeito, para construir hospital, que não tem recursos humanos, não tem médico, não tem profissional, ou seja, o grande problema, além do problema de financiamento de pouco dinheiro, esse recurso deveria ter sido aplicado, mas dentro de um processo de estruturar o sistema de saúde, ele não foi gasto e ainda se fosse gasto seria insuficiente. O grande problema que nós temos na saúde hoje são de 3 ordens. O problema do financiamento. O Brasil é um dos países que menos investe recursos públicos em saúde. O problema de recursos humanos, que é esse debate que nós estamos falando, que não é o problema médico, e o problema do modelo de atenção, que o modelo de atenção que é o principal responsável por fazer com que os médicos fiquem nos grandes centros. E tem um quarto problema, que é a corrupção, dinheiro que deveria ir para a saúde e que acaba indo para outros destinos em fraudes, em editais fraudulentos. É aquela velha história da privatização, não a privatização clássica. O problema da saúde é o seguinte, é a privatização de um interesse privado se apropriar de um bem público. Pode ser... mas não é questão de interesse privado, né? Tem 2 lados, né? Tem o corrupto e tem o corruptor. Sim, né? mas quando você tem um processo de corrupção, muito provavelmente o que está envolvido é um agente privado se apropriando do que é público. Mas é que são questões que não tem... Isso aí não tem como fugir, porque você precisa abrir edital para
para uniforme, para medicamento. Isso agora vira crime hediondo, pelo menos alimentação. Isso, né? Pois é, então pelo menos isso. Agora, eu escutei uma tese, até foi essa semana, discutindo aí no corredor a questão dessa ideia do governo federal, da importação de médicos do exterior para trabalhar aqui. Alguém me disse assim, mas Renato, é o seguinte, será que não tem que mudar o modelo, por exemplo, nas universidades federais, nas universidades públicas, por exemplo, aquele que se forma de graça, mas está pagando imposto, enfim, tá bom, enfim, aquele que se forma na Universidade Federal não deveria devolver para a sociedade, não deveria, de repente, fazer um estágio, ficar num período depois de formado, numa área com alta demanda, para devolver para a sociedade esse investimento que o Estado fez nele? Esse debate ontem foi travado, até no Senado também, com o presidente do Senado comentando, e eu cheguei a pensar o seguinte: nós temos muitas estradas ruins nesse país, pontes inadequadas e tudo. Talvez fosse interessante que os formados em universidades públicas de engenharia prestassem serviço civil obrigatório. Nós temos inúmeras farmácias nesse país e nesse nosso estado em que não tem farmacêutico responsável, as condições são péssimas e tudo mais. Talvez fosse adequado que os farmacêuticos formados em universidades públicas prestassem o serviço civil obrigatório. Claro. Valeria para todos. É uma ideia. E uma outra Só falam no médico. Não, para todos? Não, eu estou colocando a só falam no médico. A proposição poderia ser analisada. A proposição que tem já por muitos anos as conferências de saúde, conferências de saúde, o controle social do Sistema Único de Saúde tem apontado para o conjunto, o serviço civil obrigatório para o conjunto dos profissionais. Quais profissionais? Os profissionais de saúde, principalmente. E os outros profissionais? Eles vão devolver o dinheiro para a União ou eles vão formar de graça? Engenheiro, advogado, a discussão geralmente onde se debruça as conferências, se debruça sobre um problema de saúde. Sim. E é sobre esse problema que encontra as proposições. Mas mesmo essa discussão de serviço civil obrigatório não resolveria o problema. A questão é a necessidade de se ter uma carreira. Claro. Uma carreira de Estado que dê conta de alocar profissionais, não só médicos, sim, o conjunto dos profissionais responsáveis pela atenção em todos e o recurso para que eles trabalhem. A modo como funciona, por exemplo, o Poder Judiciário com possibilidade de ascensão, com possibilidade de deslocamento. Essa proposição... Tem um projeto desse tramitando. Não há vigência. Tiraram da 10ª gaveta... Agora está uma outra ideia. Possibilidade de enfrentar porque você porque com um plano de carreira, você estimula o profissional. Deixa eu pegar um gancho no problema. O que o Ronald está dizendo, existe um projeto de lei, um projeto de emenda constitucional, de número 454, guardem esse número, porque a gente ouviu tanto o PEC 37, que foi derrubada, felizmente, porque era bastante polêmico, com repercussões sociais negativas, na nossa visão. Tem uma PEC nova para a gente pensar, a PEC 454, que é exatamente essa, do plano de carreira de Estado para médico. Para médico, no primeiro momento, e aqui já trazemos eu e o Dr. Ciro, porque estivemos junto nessa Assembleia de Entidades Médicas hoje, que as entidades médicas apoiarão, sim, o plano de carreira para o grupo de trabalho todo. Lógico que tem que começar de alguma forma. Existe o projeto de lei de plano de carreira para médico, que deve ter relatório pronto já na semana que vem, para ser apreciado, para ser votado. Então, vamos botar pressão popular para que isso saia, porque isso resolve, sim, a questão da existência do médico nos rincões. Porque uma vez que se tem o plano de carreira, se tem o indivíduo lá, dentro de uma carreira estabelecida, com tudo isso que o Ronaldo falou antes, e com estrutura, porque não se leva o indivíduo que tem uma carreira, ele fez concurso público, o Estado oferece a ele uma carreira profissional e não dá para ele as mínimas condições de trabalho. Então, quando se cria o plano de carreira, automaticamente ou forçosamente se está criando também as condições de trabalho. E para todas as categorias que lá trabalham. Eu discordaria do seguinte, Agrinha, eu acho que não necessariamente, porque nós somos mestres aqui em compartimentar as coisas. Você cria o plano de carreira, não cria as condições de trabalho. Eu acho que a pressão popular tem que olhar para isso. Eu acho interessante a ideia do Dr. Ciro ali, de realmente não deixar escondido esse negócio e se centrar só no médico, nós estaríamos redundantes de novo com o modelo médico-cêntrico. A ideia... Eu acho que isso deveria ser uma discussão assim.
A universidade pública investiu tanto, não interessa em quê? Em pedagogia, claro. Investe, claro. Serviço social, coisa e tal, e cada pessoa que recebeu esse investimento poder devolver. O único problema que está colocado na ordem do dia é de que aquilo que nós conseguimos muito duramente há 25 anos transformar em direito vira um objeto, um processo que se negocia. Você deixa de ter a educação, você deixa de ter a saúde como direito e ela vira um objeto de troca. Sai do... Sei, porque, não necessariamente, depende de como se faça. Cara. Se quiser fazer direito, faz. Cara. Porque a educação é um direito do cidadão acessar uma universidade pública. É o direito do cidadão ter acesso à saúde de qualidade. Minha única preocupação é ao trazer esse debate, não fazê-lo suficiente para deixar claro que o que está se tentando desenvolver é a garantia do direito. Principalmente porque um dos principais problemas hoje na garantia do acesso à saúde, do acesso à educação, que esses direitos viraram mercadoria. É justamente por isso que você vê a categoria médica se concentrando em grandes centros onde a demanda do mercado é maior. Então, esse é um risco que precisa ser melhor debatido. Um assunto para daqui a pouco, depois do intervalo, é o seguinte. Bom, a estimativa, né, a previsão que se tem é que esses médicos viriam de Portugal, da Espanha e, em especial, em maior quantidade de Cuba. Vamos falar da medicina nesses países daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, a ideia do governo federal, a ideia do Planalto de facilitar a vinda de médicos do exterior para trabalhar aqui, justamente para ocuparem vagas onde os brasileiros não querem trabalhar, onde falta vontade, né, falta interesse de ocupação de vagas para médicos, em especial nos rincões do Brasil, no interior do país. Vamos ver o que está chegando mais por aqui. O Ricardo Freitas diz assim, ó: o SUS é operado pelos municípios e estados. Só o governo federal é responsável por isso? Os hospitais públicos de Santa Catarina são estaduais. Os postos de saúde municipais é onde está tudo pior. E os hospitais privados, grande parte está quebrada. É claro que a vinda de médicos do exterior não é o caminho, mas nada isoladamente será. Nem destinando todo o PIB para o setor teremos a solução. Obrigado, Ricardo, pela tua atenção. Tem mais aqui, Janine? Daqui a pouco a gente traz... Posso responder o Ricardo? Claro. Dizendo que, com certeza, não há solução para amanhã. A gente também, às vezes, é mais acalorado nas defesas, mas é o cidadão que está ouvindo, é o cidadão esclarecido, ele vai fazendo as suas opiniões e tudo. Mas, para o Ricardo Freitas saber, o Estado devia colocar 12% na saúde, o ano passado botou menos que isso, arranhou. O município, 15%, botou mais que isso. O governo federal devia botar 10%, esse é o desejo de todos que trabalham na área da saúde, não coloca 4%. Ricardo Freitas, o vilão da história é Dona Dilma, Padilha, e esse grupo que não coloca os recursos que tinha que colocar, mas na Copa e nos estádios colocaram. Seguinte, estima-se que os médicos viriam em grande parte de Cuba e da Espanha e Portugal. Bom, queria abrir o debate para saber o seguinte: como é que está a qualidade do médico formado nesses países? Vamos começar por Cuba. Alguém aqui tem informação? Porque falou em Cuba, falou em polêmica, né? Entra o viés ideológico e tal. Veja, quando tu perguntaste, alguém tem informação? Um breve silêncio. Ninguém tem informação. Nós não temos essa informação vinda de lá ou nos apresentada de forma oficial. Estávamos aqui no intervalo discutindo o que cada um de nós ouviu falar sobre a medicina de Cuba, né? Se formos buscar o que a gente consegue de informações da ELAN, que é a escola que mais exporta médicos de Cuba... Mas uma coisa é concreta. Só, desculpa, Ronaldo.
O que se sabe desse curso é que ele não tem a mesma duração de um curso de medicina regulamentar e que os 3 primeiros anos o foco é absolutamente político. E aí eu faço um parênteses... Deixa eu só entender, político eleitoral? Não, político ideológico. Ideológico. E aí eu faço um parênteses... Revolução Bolivariana. Só para ilustrar. Uma vez o ex-governador Ivo Silveira me disse uma frase que me marcou muito, nunca esqueci isso. Ele me disse o seguinte: o senhor sabe quem é o maior aliado ou o maior político que um médico pode, que um político pode ter? O senhor, o médico e o padre. Por quê? Porque são pessoas que têm... comunidade, né? Claro, o indivíduo tem um vetor, ele é um vetor político de grande eficiência. Claro. Né? Então não precisamos nos perguntar aqui, né? Essa proposta é de trazer 6 mil médicos ou é de trazer 6 mil vetores políticos? Então, já tinha essa tese aqui em mente. Adnel, então, mimetizando essa sua fala, então a gente pode colocar na responsabilidade da Igreja e dos médicos brasileiros o atual quadro político do Brasil. É isso? Nesse raciocínio que você desenvolve. Mas foi um raciocínio que você aprendeu com o Ivo Silveira, não é isso? Não foi isso que ele me disse. O que ele me disse é que esse indivíduo, se for usado para isso, eu não me sinto usado para isso, doutor Ciro também não, o professor Walter, que é médico, também não. E eu duvido que a Igreja Constituída se deixe usar para isso. Agora, se for usado para isso, vai ter esse efeito sim, Ronald. Só que somos pessoas inteligentes, representamos aqui uma classe grande, né, de médicos, de todas as atividades sociais, que não se deixam levar por esse discurso. Agora, volto para a pergunta do Renato. Nós não sabemos quem vem. A que propósito? Porque se vem como médicos para trabalharem como médicos, eles necessariamente precisam ser avaliados nesse sentido. Eles têm que fazer eu vou estender ainda, vou completar aqui essa rodada aqui sobre a qualidade da medicina desses países que devem ser os principais, né, para enviar médicos para cá. O senhor acha que a intenção do governo é trazer mais militantes do que médicos? Eu particularmente acredito que não. Eu acredito que o governo está pressionado, até mesmo por questões eleitorais. Eu acho que essa manifestação não era esperada. Ninguém esperava que isso acontecesse e balançou o governo. O governo está com medo de perder a eleição no próximo ano e vai querer correr atrás do prejuízo fazendo o melhor possível. E é impossível que eles não estejam escutando para onde está apontando isso aí. Em relação especificamente à qualidade desses médicos, eu acho o seguinte, a vida me ensinou o seguinte: tem boas pessoas e mais pessoas em todos os lugares. Eu acho que o Brasil tem ótimos médicos e tem péssimos médicos também. Em todas as áreas. Ótimos colegas e péssimos colegas, do ponto de vista técnico, do ponto de vista ético, do ponto de vista de todos os pontos de vista possíveis e imaginários. Imagino que nos outros países sejam assim também. Quando eu olho para Cuba, você olha para as estatísticas, a saúde, coisa e tal, Cuba não está mal na saúde. Cuba tem um trabalho excelente em várias áreas. A área que eu conheço de Cuba, até o silêncio, Agnello, quando perguntou, eu falei, eu não posso falar da medicina geral de Cuba. Eu conheço a área que eu tenho mais afinidade, que é a psiquiatria. Eu vi trabalhos excelentes em Cuba e vi alguns trabalhos ruins também. Os trabalhos excelentes que eu vi, vou citar, por exemplo, o Centro Psicossocial de Regla, que é referência mundial na área da atenção psicossocial. É como se fosse um CAPS aqui, né? Mas um CAPS que funciona maravilhosamente bem. Eu acompanhei alguns trabalhos, não conheço, não posso dizer que conheço. Eu estive em Cuba 4 vezes por dias, então não posso dizer que conheço um país estando lá 4 ou 5 vezes, né? Mesmo que seja por alguns dias. Mas o que eu vi de perto, que eu acompanhei no processo, conheci o chefe, coisa e tal, eu vi um trabalho muito bom no Centro Psicossocial de Regla. Eu não teria nenhum motivo para dizer que as pessoas que trabalham ali não poderiam trabalhar, que estão no mesmo nível, em alguns casos até melhores do que os trabalhos que nós fazemos no nosso SCAP, no nosso serviço aqui. E vi alguns lugares que o serviço era ruim, não porque os médicos ou os profissionais de saúde eram incompetentes, pelo contrário, vi todos muito competentes, mas pelo modelo. Eu vi em Cuba modelo manicomial, que é uma coisa que para a gente já está superada, está ultrapassada, ele está querendo acabar com isso, fazer um modelo territorial. Vi o programa de saúde da família lá, é um programa que funciona bem, em alguns aspectos melhor que os nossos.
por exemplo, a relação entre o número de médicos e o número de pessoas que eles cobrem, parece que o deles é 1 para 1.000, o nosso é 1 para 4.000 atualmente. Quer dizer, o deles é bem melhor nesse sentido. Um outro testemunho que você pode tomar sobre a medicina de Cuba é o filme do Michael Moore, Sico, né? Vocês viram que ele leva, no final das contas, o pessoal dos Estados Unidos para serem atendidos em Cuba, né? Então, eu acho assim, eu acho que não tem para... Quer dizer assim, não estou defendendo, dizendo do que eu vi coisas boas e ruins, como eu vejo aqui nos nossos hospitais, nos nossos colegas, nas nossas... Nas e até, Nevaldo, a gente nem está analisando a questão dos médicos de Cuba, que eventualmente podem ter capacidade adequada. Nós estamos questionando médicos que se formam lá fora, muitos em Cuba, em cursos inadequados do ponto de vista de tempo de duração, e quer vir para cá sem avaliação. E outro dado também, o Chaves também foi se tratar em Cuba. E deu no que deu. Por quê? Por causa do cubano? Talvez desse em qualquer lugar. Talvez aqui no Einstein desse a mesma coisa. Ou seja, talvez. Mas publicações científicas. Geralmente um país, na sua área, se observa sobre a qualidade dele a partir daí. Eu sei de trabalhos na área que eu estudo e tudo, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos. Eu não tenho referência de Cuba. Alguém tem? Em que áreas as publicações científicas de Cuba são top? É um parâmetro. Não é venda de medicamentos, e que aí a indústria farmacêutica tem interesse em jogar, produzir, vender e tal. É produção científica, assuntos clínicos, cirúrgicos, isso, aquilo. Não vejo revista indexada cubana que seja referência para nós aqui no Brasil. Eu acho que isso mostra que tem vários parâmetros que podem ser examinados com tranquilidade. Esse é mais um, né? Esse é mais um. Mas se não quiséssemos entrar nesse discurso inflamado do vetor político e tal, e ficássemos só naquilo que se nos foi apresentado pelo governo federal, nós vimos os médicos de Portugal rejeitando a proposta, dizendo que ela é indecorosa. Não é? Nós não vimos nenhuma boa vontade anunciada. Nesse modelo, os portugueses não querem. Não. Só para bucha, só para local que não tem condição? Saiu na imprensa por 2 anos. Saiu na imprensa uma nota oficial da Ordem dos Médicos de Portugal, que é o equivalente ao nosso Conselho Federal de Medicina, dizendo que a proposta é ultrajante. Eles não veem pelo que está sendo proposto. E os espanhóis? Os espanhóis nem se manifestaram. Nem a favor, nem contra. Mas talvez com a crise que está lá só agora. Quem vence é que assim, a questão. O médico cubano ganha entre 15 e 25 dólares por mês, né? Um médico em Cuba. Lá? Em Cuba? Não tem essa informação. 15 e 25 dólares por mês. Não sei essa informação. A situação lá dos médicos é uma situação precária, como de toda a situação do povo. Mas quanto à medicina da Espanha, eu acho interessante também. Eles têm um sistema de trabalho em rede, né, moderno, coisa e tal. Seria interessante, eu acho que em condições normais os europeus não viriam para o Brasil, né, se sentiriam ultrajados, né. Mas aí em época de crise, né? Mas em época de crise, dependendo do tamanho da crise, né, os espanhóis estão doidos para ir para qualquer lugar. Claro, essa é a questão. Evadindo. Claro, né? A gente vai para mais um intervalo, em instantes, opiniões de vocês e as considerações finais. Até mais. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O programa hoje discute a ideia do Planalto de trazer médicos do exterior para trabalhar onde os médicos não querem atuar, onde os médicos brasileiros não querem atuar, pelas condições atuais, né? Pelas condições atuais, no interior do estado, nos rincões do Brasil. Vamos ver o que está chegando aqui. Diego Ribeiro, nós temos médicos tão capacitados ou até mais capacitados que os de Cuba. O que falta no Brasil é investimento no SUS, melhorar a remuneração da tabela SUS. Penso que a PEC que os deputados deveriam aprovar seria destinar de 10% a 15% do PIB brasileiro na saúde e educação. Bom, isso aí é o seguinte, nós tivemos aí a questão dos royalties do petróleo, né? Antes seria 100% para a educação,
agora tem um percentual que vai para a saúde. Vai ser conhecido um dia como a rebelião do Congresso. É. Está deixando de fazer tudo que a dona Dilma disse. É que 29, por exemplo, tinha uma proposta não passou, né? Na condição de Conselho Nacional de Saúde, eu coordeno um movimento nacional de defesa da saúde pública que agrega uma centena de entidades nacionais que está buscando coletar assinaturas para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular para garantir aí 10% das receitas da União para a saúde. Nós já conseguimos com diversas entidades mais de 1.300.000 assinaturas, precisa 1.500.000 assinaturas. Aproveitar esta oportunidade aqui para dizer que dia 10 de julho haverá uma mobilização nacional para ver se a gente chega com o impulso das ruas a 2 milhões de assinaturas para apresentar esse projeto de lei. Bom, obrigado até por me lembrar, né? O senhor falou 10 de julho. 3 de julho, as entidades médicas estão prometendo, estão anunciando cruzar os braços. No Brasil inteiro, inclusive aqui... Agora, doutor Ciro, o seguinte, esta será... Mobilização, não paralisação. Não vai ter paralisação de atividade? Mobilização. Certamente não revogamos ainda a lei... Então houve uma falha de comunicação das entidades médicas, né? Não, quais? Nós estamos aqui. Não. Eu digo, nacional. Talvez. Nacional. Várias informações nos principais portais de notícias do Brasil, dando conta de que no dia 3 os médicos irão cruzar os braços. Não. Nós estávamos lá hoje em São Paulo. Tem que corrigir essa informação em nível nacional. Renato, essa informação, a data, o dia 3, nasceu antes da reunião de hoje. Né? Então já se veiculava então não vai ter paralisação. Sociais. A orientação não é de paralisação, a orientação é de mobilização e esclarecimento para a população, apresentar nossa visão do ponto de vista de preocupação com o bem-estar da sociedade, com o risco que trazer qualquer médico de qualquer lugar do mundo, o assunto não é só esse, são os que nos afetam como médicos, possa trazer à sociedade se não for avaliado. Falar sobre o movimento de iniciativa popular para angariar 10%. Nós estaremos lá colhendo assinaturas. 10% da verba bruta da União em saúde. Exatamente. Estaremos colhendo assinaturas. Entre outras pautas, o projeto de carreira de Estado para médico. Dentre outras pautas, regulamentação da profissão médica. Está tudo lá na pauta para ser acertado. Isso tudo vai ser trabalhado e esclarecido à população no dia 3. Então, o movimento do dia 3 é um movimento de mobilização. Ele vinha sendo tratado nas mídias sociais como paralisação, como cruzar de braços. Não é essa a orientação das entidades nacionais. Então tem que mudar aí a comunicação. É claro que para que a mobilização aconteça, as pessoas precisam estar na rua, elas precisam se dispor a mas não vai fechar a emergência, não vai cancelar a consulta, a cirurgia. Dependendo da maneira como se pense. Nós aqui estamos pensando, e aliás, médicos, acadêmicos de medicina, residentes, aqueles que mandam os e-mails para nós dizendo, vocês não vão fazer nada? Estamos fazendo e queremos contar com todo mundo na quarta-feira que vem. Provavelmente, por exemplo... se for todo mundo, Antônio, então não vai ter atendimento. Então está certo a notícia. Deixa eu esclarecer. Nós, por exemplo, estamos aí abertos a sugestões, mas devemos fazer assim. Das 10 da manhã às 15 horas. De tal maneira que nós queremos médico lá no Ponto Chique, pegando a assinatura das assinaturas para o Saúde Mais 10, apresentando as nossas coisas, panfleteando, e eventualmente o médico poderá eventualmente não ir às 10, ele poderá ir ao meio-dia, porque ele tem um compromisso às 10. Claro. O outro saiu às 10. Alguns provavelmente deixarão de atender alguns pacientes, é muito provável. Mas agora, bem que as entidades médicas... Mas nós não queremos que isso seja feito. Sim, mas uma sugestão, então, aqui, orientar que justamente os médicos façam isso, né? Isso. Fora da escala. Com certeza. Fora do horário de escala. Para que nós tenhamos um fluxo de médicos... Claro, com um detalhe, em qualquer tipo de mobilização, até nas paralisações, até nas eventuais greves que a categoria médica faz, jamais se para emergência, urgência e emergência e procedimentos e tratamentos que não câncer e tudo tal, a gente também não interrompe. Ok. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, em especial para vocês que nos acompanharam. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.